Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Registro a presença deste deputado Pepe Colasso, vice-presidente, deputado Rodrigo Minotto, presente, deputado Fabiano da Luz, presente, deputado Matheus Cadorim, presente, deputado Maurício Peixe, presente, deputado Mauro de Nadal, presente, deputado Napoleão Bernardes, presente, deputado Vonei Weber, presente. Com ausência justificada do deputado Alex Brasil, que está em viagem fora do país pelo período de 10 dias. E assim, havendo quórum regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 16ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto aos senhores deputados a discussão e votação da ata da 5ª reunião ordinária da 15ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Fica aprovada, então, a ata acima citada. Vamos passar, então, às relatorias proferidas dos senhores deputados na manhã de hoje. Começo dando a palavra ao deputado Matheus Cadorim. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos presentes aqui. Bom dia, São Miguel do Oeste. Prazer estar aqui. E é raro, né? Eu sou de Joinville, mas é um prazer estar aqui. Já é a terceira vez que eu venho durante o mandato. E sempre muito bem recepcionado, povo hospitaleiro, que compactua com os nossos ideais. Ontem dei uma palestra aqui sobre inteligência artificial e foi muito bacana conversar com as pessoas, entender o cenário aqui de São Miguel do Oeste. Tem muita inovação acontecendo aqui, então é um prazer estar aqui novamente. Projeto de Lei 0172/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos elétricos de pequeno porte no estado de Santa Catarina e da outras providências. Tema muito importante, deputado Maurício. Eu veraneio em Itapema e lá nós temos a calçada, não tem avenida na frente do mar, né? Tem só um calçadão. E ali no verão é um problema seríssimo com a questão das motos elétricas, crianças alugando, crianças carregando crianças nessas motos em alta velocidade no limite, e alguns acidentes graves já aconteceram, e realmente a gente precisa regulamentar essa questão, mas devido às informações técnicas, eu peço aqui a diligência ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e à Secretaria de Estado de Infraestrutura, para acolher mais informações e aí dar o meu relato específico e definitivo. Diligência, presidente. Coloco em discussão o pedido de diligência do projeto de lei 0172/2025, pelo relator deputado Matheus Cadorim. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aqui. Projeto de Lei 0446, que declara de utilidade pública a Associação de Pais, Professores e Funcionários do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires, de Blumenau. O projeto é de autoria do ex-deputado delegado Egídio, agora o nosso colega aí, prefeito de Blumenau. E nós temos aqui, geralmente esse tipo de projeto ele passa com mais facilidade, mas esse específico, ele teve algumas incongruências
E, nesse viés, conforme se detecta na documentação enviada para fins de declaração de utilidade pública, essa associação tem a ata de fundação que não atende os requisitos legais previstos no inciso 4 do artigo 3 da Lei 18.269, anteriormente colacionados, tendo em vista que esse documento foi lavrado em 18/1/2018. Todavia, o seu registro em cartório ocorreu apenas em 2024, quando, então, o teor do que estabelece o artigo 45 do Código Civil Brasileiro determina que a entidade passou a ter... A teor do que estabelece o artigo do Código Civil, a entidade passou a ter existência jurídica só em 2024. Isto posto, observa-se que o processo para declaração de utilidade pública estadual foi protocolado no Parlamento em 2024, do que se depreende que a associação não estava em pleno funcionamento há no mínimo 12 meses antes da formulação do pedido. Por isso, a inscrição de seu ato constitutivo precisa registrar a ata de fundação e seus estatutos em cartório para adquirirem personalidade jurídica e assim poderem atuar formalmente. Então, a associação somente passou a existir juridicamente a partir da sua ata de fundação. Então, o meu voto aqui, nesse projeto específico, é pela inadmissibilidade do projeto de lei 0446/2024. Projeto de lei 0446/2024 tem a relatoria do deputado Matheus Cadorim e é pela inadmissibilidade. Eu coloco em discussão dos senhores deputados, membros dessa comissão. Em votação, os deputados favoráveis à relatoria do deputado Matheus Cadorim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovada a relatoria do deputado Matheus Cadorim pelo voto de inadmissibilidade ao projeto de lei 0446/2024. Projeto 0115/2025, de autoria do deputado Paulinho, estabelece diretrizes para atendimento inicial de adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional pelos profissionais de segurança pública do Estado de Santa Catarina e determina a prioridade no atendimento desses casos pelas autoridades competentes. O projeto busca estabelecer diretrizes para atendimento inicial de adolescentes em conflito com a lei. No entanto, trata de temas ligados ao direito penal e processual, de competência privativa da União, e interfere na organização e funcionamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, órgãos subordinados ao Poder Executivo Estadual. Como essa matéria é de iniciativa exclusiva do governador, conforme o artigo 71, inciso 1 e 4, a linha A da Constituição do Estado, a proposta incorre em vício de iniciativa. Além disso, parte das disposições já está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por essas razões, voto de novo, pela inadmissibilidade da proposta em questão. Projeto de lei 0115/2025, de autoria da deputada Paulinha. Relatoria do deputado Matheus Cadorim. Parecer é pela inadmissibilidade. Coloco em discussão, senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do deputado Matheus Cadorim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado a relatoria do deputado Matheus Cadorim, que tem o parecer pela inadmissibilidade. Obrigado, deputado Matheus. Passa a palavra agora ao deputado Fabiano da Luz. Muito bom dia, presidente, colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu começo aqui relatando o projeto 233/2019, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina que utilizam recursos públicos estaduais. A leitura, colegas, é um pouco extensa, dada a necessidade da explicação de por tudo onde andou já esse projeto. Com fulcro no parágrafo 144 do Regimento Interno desse Poder, retornam a esse colegiado os autos do projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do deputado Volney Weber, que pretende obrigar as instituições hospitalares filantrópicas que utilizam recursos públicos estaduais a manter página eletrônica para disponibilizar dados financeiros respectivos, a fim de conferir transparência na sua aplicação pelas instituições citadas para a deliberação quanto à emenda substitutiva global 6364 dos autos eletrônicos, apresentada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação e de outra emenda substitutiva global, páginas 133 e 134, apresentada pelo autor, o deputado Volney Weber. Rememorando aos colegas, o autor do projeto em lei em foco defende que é notória a necessidade de maior controle dos recursos públicos destinados à ONG, OCIPs
e demais entidades sem fins lucrativos, sendo imprescindível disciplinar a necessidade de vinculação pela rede mundial de computadores de todos os dados de contabilidade dessas entidades. Primeiramente, a matéria avocada pelo então deputado Romildo Titon, no âmbito desta comissão, foi diligenciada a Secretaria de Estado, a Casa Civil, a ESC, FEOSC, FEOESC, manifestando-se diversos órgãos do Executivo com apontamentos da matéria. Já no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, o projeto de lei foi novamente diligenciado a essas secretarias e entidades para sua manifestação. Na esfera do órgão fracionário, apresentou-se e foi aprovada a matéria na tela dos moldes da emenda substitutiva global de autoria do deputado Gerry Comper, para aperfeiçoar a técnica legislativa e especificar que as entidades a que se refere o projeto de lei em foco não possam utilizar recursos públicos para a implantação da página eletrônica, conforme consta do relatório e voto respectivo. Cumprindo o trâmite regimental, o projeto de lei também foi aprovado na Comissão de Relacionamento Institucional, das Relações Internacionais e do Mercosul, retornando os autos a esta comissão para análise da emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Novamente solicitou-se diligência a ESC, FEOSC, FEOESC, pronunciando-se somente a FEOESC contrária à matéria. Em razão do término da legislatura, a referida proposição foi arquivada e posteriormente desarquivada com o retorno da tramitação no estágio em que se encontrava, a teor do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno deste Poder, para análise da proposição acessória nesta comissão. Finalmente, após tramitar em todas as comissões permanentes, a que foi distribuída a proposição, no despacho inicial da primeira secretaria da mesa, o autor do projeto de lei apresentou nova emenda substitutiva global, a fim de estender a todas as instituições hospitalares privadas que recebam recursos públicos, e não só as filantrópicas, a obrigação de prestar contas em página eletrônica de transparência, conforme a justificativa respectiva. No voto, ao analisar as proposições acessórias constantes dos autos, observa-se que a emenda substitutiva global apresentada pelo autor do projeto de lei incorpora quase integralmente as alterações previstas e aprovadas na Comissão de Finanças, e amplia a exigência de prestação de contas, estendendo-a não apenas às entidades hospitalares filantrópicas, mas também a todas as entidades privadas que recebam recursos públicos, conforme exposto em sua justificativa. Ademais, houve alteração do texto no sentido da inclusão de dispositivo para vedar que entidades hospitalares celebrem convênios ou recebam repasses financeiros do poder público estadual, se a instituição beneficiada não dispuser de página eletrônica de transparência vinculada à página inicial do seu sítio eletrônico. É importante destacar que o artigo 6º da matéria proíbe que instituições hospitalares filantrópicas ou privadas utilizem de recursos públicos provenientes de contratos ou convênios para custear despesas relacionadas à implantação, manutenção ou atualização das páginas eletrônicas respectivas. Desse modo, verifique-se que a emenda substitutiva global apresentada pelo autor do projeto de lei em foco mantém o intuito do texto primitivo, uma vez que busca concretizar o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, na condição de um dos pilares da administração pública, justamente aos preceitos da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Nesse contexto, é importante trazer à luz a decisão do Tribunal de Justiça catarinense, que julgou parcialmente procedente a ação direta de constitucionalidade que questiona a lei determinada Lei Municipal de Lages, a qual obriga o Poder Executivo a divulgar no portal de transparência dados de aquisição, entre outros, referentes à alimentação escolar das unidades de ensino da rede pública. A decisão mencionada declarou inconstitucional apenas a exigência de transparência relacionada ao consumo diário de alimentação da rede pública estadual de ensino, considerando constitucional os demais aspectos de transparência referente à merenda fornecida no município lagiano. Portanto, verifica-se que a matéria em análise aborda o princípio da publicidade, buscando reforçá-lo como um instrumento essencial para fomentar a confiança entre a sociedade e o Estado, além de facilitar o controle externo da administração pública pelo Poder Legislativo, conforme estabelece o artigo 58 da Constituição de Santa Catarina.
Diante do exposto, com base no artigo 144, inciso 1º e parágrafo único do regimento interno deste poder, e considerando que o texto da emenda substitutiva global de páginas 63 e 64 dos autos foi consolidado na emenda substitutiva global apresentada pelo autor, voto pela admissibilidade da emenda substitutiva global de páginas 133 e 134, apresentada pelo deputado Volney Weber ao projeto de lei 233/2019. Senhor presidente, o voto é favorável à emenda substitutiva global proposta pelo autor. Projeto 233. Projeto de lei 0233/2019, de autoria do deputado Volney Weber, tem o parecer favorável do deputado Fabiano da Luz, com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Senhor presidente. Deputado Volney. Primeiramente, quero lhe cumprimentar, nosso presidente Pepe Colasso, assim como também todos os nossos membros aí da Comissão de Constituição e Justiça, a quem nos acompanha e a todos que se fazem presente hoje aqui nessa cidade de pessoas de coração quente, São Miguel do Oeste. Então, uma alegria estar aqui no nosso Oestão, junto com nossos colegas deputados que fazem parte dessa bela e linda história do Oeste de Santa Catarina. Bem, esse projeto, senhor presidente, ele é um projeto que vem ao encontro de trazer transparência a uma das áreas, inclusive, mais sensível em nosso meio, que é a área da saúde. Principalmente, falo isso quando um hospital não vai bem das pernas. Então, e volta e meia, nós temos esse imbróglio aí instalado no nosso estado de Santa Catarina. Hora ou outra tem um hospital ameaçando fechar as portas, de não atender pelo SUS, porque tem deficiência financeira, porque nunca tem recurso que chega e tal. Então, é notório a necessidade de maior controle dos recursos públicos destinados às entidades sem fins lucrativos, como, por exemplo, as filantrópicas, mas também as particulares que recebem recursos públicos para poder manter as suas atividades. Desta forma, as entidades hospitalares filantrópicas ou privadas que recebam recursos públicos devem prestar conta dos valores recebidos, independente se o recurso é público ou privado. Digo isso que o demonstrativo dos valores recebidos através de doações de todas as espécies, de planos de saúde e assistenciais de saúde, de convênios e parcerias com entidades privadas, bem como de valores recebidos por recursos de particulares, com a publicação da devida prestação de contas e a aplicação dos referidos valores. Bem, dou aqui como exemplo, e não tem dificuldade de falar, o Hospital Santa Terezinha, no município de Braço Norte, sul do estado. Um hospital que há 7, 8 anos atrás, praticamente mais ou menos esse tempo aí, ele ameaçava toda semana de fechar as portas, de não atender pelo SUS, porque tinha deficiência financeira, porque não pagava o médico em dia, porque não tinha para manter os produtos de atendimento em dia, sendo os materiais de expediente. Então, nós, e naquela época o prefeito do município de São Lugero, nós éramos chamados constantemente pelo MP para se fazer presença em reunião, e o MP dizia que nós, prefeitos, éramos responsáveis, não poderíamos prejudicar o atendimento, sendo assim, teríamos que colocar mais recurso público no referido hospital. Foi aonde nós entendemos que nós só estávamos ali enxugando gelo, e não tinha jeito, mais dinheiro, e o hospital sempre ameaçando fechar as portas. Foi aonde nós, prefeitos, dissemos o seguinte: nós vamos colocar mais dinheiro sim, mas nós queremos um portal de transparência de tudo que entra de recurso no hospital, não de convênio do Estado, ou da União, ou do próprio município, mas sim prestação de contas, também da cirurgia particular, do recurso que vem através do convênio de planos de saúde e de doações e assim por diante. Veja o que acontece. O hospital dali para frente, ele ganhou vida, ele saiu da UTI e funciona muito bem até hoje e vem prosperando, prestando bom atendimento
e buscando, inclusive, a melhoria do seu espaço físico, oportunizando atender bem as pessoas. Então, esse é o objetivo, fazendo com que aqueles que ainda não têm portal transparência tenham que ter portal transparência com todos os resultados, toda a receita e todos os pagamentos, toda a movimentação financeira aberta ao público de forma geral. Sendo assim, eu tenho certeza que vamos ter uma saúde diferente no nosso estado de Santa Catarina. Então, esse projeto nada mais é do que exigir portal transparência em todas as entidades filantrópicas, privadas, inclusive, que recebem dinheiro do Estado. E com isso, tendo aí aprovado a lei, 180 dias após a publicação para a implantação desse sistema. Não implantando o sistema, veda-se a transferência de recursos públicos para essas entidades, esses hospitais. Então, esse projeto vem simplesmente fazendo com que cada um e cada uma que é responsável em fazer a aplicação desses recursos nos hospitais faça com muita responsabilidade. Não estou aqui dizendo que não fazem, mas acreditamos que tem muita falha no sistema e, com isso, a própria população vai ajudar a fiscalizar. Seria isso, senhor presidente. Continue em discussão, projeto de lei 0233/2019, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, sem dúvida, pela análise do mérito desse projeto de lei, ele visa buscar a transparência de todas as instituições e entidades que recebem recursos públicos. Entretanto, com certeza terá um precedente importante, porque outras instituições, entidades, sejam elas da área da saúde, da área de ensino, ou até mesmo de outras instituições que recebam recursos públicos, vai criar-se uma alternativa legal para que a gente possa também implementar esse portal da transparência e verificar a utilização dos recursos públicos. Então, quero aqui render-me à aprovação desse projeto e demonstrar que realmente é algo que engrandece a transparência, a visibilidade e tudo aquilo que é investido de natureza na área da saúde, vai ter na área da educação e outras questões daqui por diante. Então, quero aqui também demonstrar o meu apoio e a minha aprovação a esse projeto de lei. Continue em discussão. Coloco em votação, então, o projeto de lei 0233, que tem parecer favorável do relator deputado Fabiano da Luz, com emenda substitutiva global, apresentada pelo próprio autor. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0233/2019. PL 523/2024, de autoria do deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, que institui o Programa Estadual de Prevenção e Recuperação de Nascentes no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. A matéria tem por objetivo identificar, preservar, recuperar e monitorar nascentes em todo o território do Estado catarinense, visando a proteção dos recursos hídricos e a garantia de estabelecimento hídrico para gerações atuais e futuras. Em sua justificação, o autor da proposição assevera que a proposta encontra respaldo em importantes legislações estaduais, como o Código Estadual do Meio Ambiente, em que seu artigo 14, que trata das competências dos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente, a intensificação das mudanças climáticas aumenta a vulnerabilidade das nascentes, intensificando os problemas como a redução de vazões em períodos de estiagem e a deteriorização da qualidade da água devido ao uso inadequado do solo, afetando diretamente o assoreamento e promovendo possível contaminação hídrica. O fortalecimento das nascentes não é apenas uma questão ambiental, mas um investimento estratégico para o futuro econômico e social do Estado. Garantir a disponibilidade de água em qualquer quantidade e qualidade adequada é assegurar a continuidade do abastecimento urbano e rural, além de proteger setores produtivos que dependem diretamente dos recursos hídricos. No voto, cabe ressaltar que a matéria encontra sólido respaldo no artigo 225 da Constituição Federal, que assegura o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecido como um bem de uso comum do povo e vital para a qualidade de vida. Nesse contexto, o Programa de Preservação
e recuperação de nascentes alinha-se perfeitamente com os preceitos constitucionais. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 523/2024. Projeto de lei 523/2024 tem de autoria do deputado Padre Baldissera, relatoria do deputado Fabiano, pela admissibilidade, coloco em discussão. Em votação, se favoráveis permanecer como estão, fica aprovado o projeto de lei 0523/2024. PL 130/2025, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único da Lei 18.531, que consolida as leis que institui as datas e eventos alusivos no âmbito do Estado, estabelece o calendário oficial para acrescentar o Dia Estadual Marielle Franco, de enfrentamento da violência política de gênero e raça. No relatório, consta da justificativa que a proposição tem o objetivo de conscientizar a sociedade a respeito das violências sofridas pelas mulheres no âmbito político, em especial mulheres, representando mais um passo normativo concreto para garantir a participação das mulheres na política de maneira livre e segura. Posteriormente, foi apresentada a emenda substitutiva global pela autora, que fez alterações na emenda no artigo 1º e no anexo único do projeto de lei para alterar o escopo da proposição de o Dia Estadual Marielle Franco de enfrentamento da violência política de gênero e raça para o Dia Estadual Marielle Franco de enfrentamento da violência política contra a mulher. No que se refere à constitucionalidade, entendo que o projeto de lei está em consonância com a ordem constitucional vigente, amparando-se, sobretudo, nos artigos 3º, 4º e 5º da Constituição da República, uma vez que visa essencialmente a promoção da equidade entre mulheres e homens no âmbito da política. Ante o exposto, voto nesta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 130/2025, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pela autora no evento número 3. Projeto de lei 0130/2025, de autoria do deputado Luciano Carminati, tem um parecer favorável pelo deputado relator Fabiano da Luz. Coloco em discussão. Deputado Presidente. Maurício. Bom dia, presidente, Pepe Colasso, os demais deputados, aqueles que estão nos acompanhando hoje aqui, os moradores da região toda aqui do Extremo Oeste, principalmente São Miguel do Oeste, aos alunos aqui da rede estadual que também aqui nos acompanham. Presidente, eu vou pedir vista ao projeto. Pedido de vista pelo deputado Maurício Peixe ao projeto de lei 0130/2025. Obrigado, deputado Fabiano da Luz, pelas relatorias na manhã de hoje. Passo a palavra ao deputado Vonei Weber. Senhor presidente, tenho aqui para relatar o projeto de lei número 0092/2021, projeto esse de autoria do deputado Fabiano da Luz, que visa instituir o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania e o Programa de Renda Básica Emergencial em Santa Catarina, com o objetivo de assegurar uma renda mínima a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, especialmente em contextos de calamidade pública. Após a análise e diligência junto aos órgãos técnicos do Estado, identificou-se que, embora existam preocupações quanto à previsão orçamentária e à regulamentação futura, a proposta ela não apresenta vício de iniciativa nem afronta os princípios constitucionais. O projeto não interfere na estrutura do Executivo nem no regime jurídico dos servidores, limitando-se a estabelecer diretrizes gerais para políticas públicas sociais, estando em consonância com o entendimento do STF na súmula 917. Assim, com fundamento na legalidade, constitucionalidade e viabilidade da proposição dentro da competência desse colegiado, eu voto pela admissibilidade e continuidade de tramitação do projeto de lei de número 92/2021 nesta Casa Legislativa. Projeto de lei 92/2021 tem autoria do deputado Fabiano da Luz, tem o parecer favorável do deputado Vonei Weber, coloco em discussão. Deputado Fabiano. Senhor presidente, colegas deputados, esse projeto de lei, ele traz um pouco de humanidade para Santa Catarina.
Nós sabemos que o nosso Estado abre mão, todos os anos, de 22 bilhões de reais para beneficiar grandes setores produtivos do nosso Estado. E o que nós estamos fazendo com esse projeto de renda básica é justamente uma pequena ação do Estado para atender aquelas famílias ou aquelas mães que muitas vezes, por um acaso, ou de uma situação climática, ou de uma fatalidade, usar aqui como exemplo, uma mãe pobre, que o marido morre num acidente, ela não tem condições de pagar aluguel, não tem condições de comprar comida, que o Estado possa amparar com um auxílio a esta mãe por um determinado período em que ela está numa situação vulnerável até que ela consiga se restabelecer. Não é dar dinheiro para pobre, é atender aquelas pessoas que, num determinado momento da vida, entram numa situação complicada, caótica, delicada e que precisa de um acolhimento, de um atendimento do Estado. Através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, na parceria com as secretarias sociais dos municípios, com as assistentes sociais, quando identificam que tem uma família que chegou numa situação de extrema necessidade e que ali o Estado pode ampará-la por alguns meses. Então, o programa, basicamente, ele visa justamente fazer aquele atendimento no momento da maior necessidade que, por acaso, alguma família vier a ter. Senhor presidente. Continue em discussão, projetos 92/2021. Deputado Maurício. Senhor presidente, é interessante, né, projetos que possam dar condições temporárias a famílias que precisam e dependem de renda. Nós somos o estado do Brasil com o menor número de pessoas recebendo Bolsa Família. É bem baixo, bem muito abaixo do restante do país, dos estados. Isso é muito importante porque aqui nós temos, claro, trabalho praticamente pleno emprego em Santa Catarina. É um estado que cresce, desenvolve e que precisa ter sempre políticas públicas de atendimento, sim, mas que incentivem a produção, incentivem o emprego e o desenvolvimento. E isso nós temos, graças a Deus. Santa Catarina hoje ela está num índice de crescimento, de melhoramento e de pleno emprego. E eu entendo também, e isso eu tenho que verificar melhor, porque no meu entendimento ela tem sim uma atribuição que deve ser do governo, porque ela cria uma despesa obrigatória continuada para o Estado. Como eu ainda preciso verificar isso corretamente com o governo, eu vou pedir vista ao projeto, presidente. Pedido de vistas ao projeto de lei 0092/2021. Dando continuidade, PL de número 0542/2024, de autoria do deputado Pepe Colasso, que propõe a inclusão da educação moral e cívica como conteúdo transversal no currículo da educação básica das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. A proposta busca fortalecer princípios como cidadania, ética, responsabilidade social e a valorização dos símbolos nacionais, por meio de abordagens interdisciplinares e práticas pedagógicas inclusivas. A Secretaria de Educação, em resposta à diligência, informou que o tema já é tratado transversalmente no Sistema Estadual de Ensino, contudo, a iniciativa legislativa está amparada na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Base Nacional Comum Curricular, que permitem aos estados regulamentarem conteúdos curriculares transversais e traz mais segurança jurídica quanto à manutenção de tal programa. A proposta não cria obrigações administrativas diretas, nem gera novas despesas, respeita a autonomia pedagógica das instituições de ensino e encontra respaldo em precedentes legislativos estaduais. Diante disso, voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto de lei de número 0542/2024 nesta Casa Legislativa.
Coloco em discussão o projeto de lei 0542/2024, de autoria do deputado Pepe Colasso, com parecer favorável do deputado Vonei Weber. Discussão. Presidente, Deputado Maurício. sim, apesar de análise, né, de uma diligência que já foi solicitada à Casa Civil, Secretaria da Educação, a Secretaria de Educação destacou que o projeto se faz desnecessário do ponto de vista pedagógico, pois a educação moral e cívica já está contemplada e é trabalhada de forma transversal no currículo educacional vigente no Estado. Também entendo da mesma forma, mas como também é uma matéria que nós temos que mandar para o mérito, acho que a Comissão de Educação tem a competência de fazer esse debate, né, da inclusão ou não, até porque eu já venho de um estudo de uma escola, né, que na época tinha o SPB, Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica, e era tão bom, né, para os alunos entenderem, ter cidadania, o que é a moral, o que é o civismo. Por isso, eu vou votar, presidente, favorável ao parecer. Obrigado, deputado Maurício. Quero agradecer também ao deputado Vonei pelo parecer favorável. Por mais que haja um parecer da Procuradoria manifestando que essa proposta é desnecessária, eu não entendo que seja dessa forma, não. Eu entendo que a gente tem que, sim, reforçar os valores da cidadania, da ética, dos direitos fundamentais, do respeito aos símbolos nacionais, de forma integrada, às disciplinas já existentes. Por isso que acentuar isso dentro da sala de aula é importante. Então, eu vejo que há uma necessidade, porque eu vejo isso hoje muito morno dentro das salas de aula, e por isso que a gente está colocando esse projeto em discussão e avaliação dos senhores deputados. Mas agradeço as manifestações, acho que a Comissão de Educação vai poder mastigar um pouco mais isso, deliberar, e eu espero que seja favorável também. Coloco ainda em discussão o projeto, em votação, projeto de lei 0233/2019, não, desculpa, 0542/2024. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0542/2024. Dando continuidade. Desculpa, só para registrar, projeto de lei anterior com voto contrário do deputado Fabiano. Projeto de lei de número 237/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, propõe declarar a Festa dos Pescadores do Gravatá, realizada anualmente no município de Penha, como integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado de Santa Catarina, alterando para isso o anexo 1 da Lei de número 17565 de 2018. A iniciativa reconhece o valor social, histórico e econômico da festividade, promovida pela Associação Cultural e Beneficente Assistencial dos Pescadores do Gravatá, a PEG, destacando sua importância como expressão da fé, tradição e identidade da comunidade pesqueira local desde sua origem em 1988. Após análise, verificamos que a proposta está de acordo com os aspectos constitucionais, legais e regimentais. Trata-se de proposição legítima, não havendo vício de iniciativa, nem qualquer impedimento para sua tramitação nesta Casa. Dessa forma, voto pela admissibilidade e regular tramitação do projeto de lei de número 237/2025. Projeto de lei 0237/2025 tem o parecer favorável do deputado Vonei Weber, relator. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o referido projeto. Obrigado, deputado Vonei Weber. Senhores deputados, podemos fazer essa suspensão? Gentileza gera gentileza. Voltamos logo após. O Mauro que manda, ele é daqui. Voltamos logo após a sessão. Quando você mandar. Não vamos parar aí. Então, vamos tocar. É isso aí, partiu? Vamos tocar. Ei, depois da sessão, não. Vamos fazer logo na sequência. A pedido da presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, nós vamos suspender a sessão da CCJ da manhã desta terça-feira, tendo em vista que na Comissão de Educação tem convidados a participarem
da sessão da Comissão de Educação da manhã de hoje. Então, está suspensa a sessão da CCJ e voltamos à sessão desta manhã, logo após o encerramento da sessão da Comissão de Educação.